Bom dia, Bom pessoal. dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia, Isa. O pessoal tá com sono hoje, hein? Demorando. Apesar que também tá com esse tempinho, hein? Chuvinha. Tá embaçado, viu? Tá bem embaçado. Bom dia, Pro. Bom dia, Gui. Tudo bem? Tudo. Bom dia, professora. Bom dia, Mari. Vamos lá, nós vamos começar a apostila 2 hoje. Primeiro aqui. Bom, na apostila 2, vamos falar novamente sobre matrizes, tá? Na primeira frente aqui sobre matrizes. E na primeira frente nós vamos inserir outras coisas também. Acho que são uns 4 módulos só que fala sobre matrizes. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre características de uma matriz. É isso que nós vamos falar nesse primeiro módulo. O que vem a ser características de matrizes? Ela é usada, geralmente, para nós determinarmos se o sistema é possível ou não de resolver. Tem aqueles sistemas que a gente vai começar a resolver e não consegue, trava no meio do caminho, né? Zera alguma coisa ali, ou fica igual a outra equação. Então, serve para ajudar nesse sentido. Para a gente ver se ele é um sistema possível determinado, se é um sistema possível, porém não dá para determinar os valores de x, y, z, ou seja, as letrinhas que estão lá, ou se ele simplesmente é um sistema que não dá para resolver. Então, a característica vai ajudar nesse sentido, tá? Então, nós vamos entender aí como que a gente faz para achar essas características, tá? Comigo tá faltando, deixa eu ver aqui. O Sakai ainda não entrou, o Henrique não entrou, nem a Júlia, nem o Vitor. Bom, mas eu já vou inserir ali o slide, tá? E se eles chegarem, vão vendo pelo meio do caminho. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Essa aqui. Aqui. Então, vamos lá. Características de matrizes. Características de matriz, né? Característica de matriz é a maior ordem que podemos extrair do determinante não nulo de uma matriz, ou seja, determinante que não dê zero. Quando ele fala que é de um determinante não nulo, é que eu não posso ter um determinante com todos os valores sendo zero. Aí não pode ser. Se isso acontecer, eu não consigo achar característica. Então, não existe característica para uma matriz formada só por elementos zeros, tá? Não existe. E quando ele fala, né, que não dê zero também, que não pode dar zero, é que nós vamos atrás de um determinante exatamente que não pode dar zero, tá? Eu vou calcular alguns exemplos, colocar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor.
Então, só para determinar, você acha a matriz acha a característica da matriz. E se vocês perceberem que todos os elementos são zero, aí você vai dizer que não existe característica, tá? Essa é a ideia. Aí, continuando aqui, esse teorema de Kronecker, né? Esse nomezinho aí, Kronecker, é simplesmente para determinar de que maneira nós vamos achar as características, tá? Ele fez uma ideia aqui, esse teorema, para nós determinarmos a característica de cada uma das matrizes. Então, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor na prática. Então, exemplo 1. Nós temos essa matriz aqui, ó. A matriz A é formada, né, lembrem lá, né, que é linha, coluna, e aí vocês têm aqui o 2, 4, 1 e 2. Então, primeiro passo, nós vamos achar o determinante dessa ordem 2, tá? Do jeitinho que tá aí. Oi, bom dia, Henrique, tudo bem? Acompanha aí, ó, tá pegando no gancho, tá? A partir daí você já vai conseguir pegar. Lembrem-se que para nós acharmos determinantes, a nossa matriz precisa ser quadrada. A matriz quadrada é aquela que é formada pela mesma quantidade de linhas e pela mesma quantidade de colunas, tá? Senão a gente não consegue fazer o determinante. Então, nós vamos achar o determinante aqui nessa ordem 2. Primeiro passo. Então, continuando aqui, ó. Lembrando que ordem 2 a gente precisa somente fazer na cruzado, né? A gente faz 2 vezes 2 e 4 vezes 1. Então, só quando eu faço 2 vezes 2, eu acho 4. E aqui na diagonal à esquerda, não esqueça que a gente tem que trocar sempre o sinal, né? Então, a gente já troca o sinal aqui. Então, o determinante dessa matriz, no caso, deu 0. Se o determinante der 0, nós precisamos continuar. Não pode dar 0, tá? Então, nós vamos continuar. Mas de que maneira a gente vai continuar? Fazendo agora o determinante numa ordem 1. Ordem 1. A ordem 1, o que poderia ser? Eu poderia pegar, ó, tanto o número 2, como poderia pegar o 4, como poderia pegar o 1. Não pode dar nenhum determinante igual a 0. Então, nesse caso, eu escolho aleatoriamente qualquer um deles. E se qualquer um deles não der 0, né? Eu poderia até ter um 0 aqui, ó. Vamos imaginar que ao invés de 2 aqui fosse 0. O determinante de 0 daria 0. Porém, eu teria 3 outros valores que não me dariam 0. Então, basta um valor não me dar 0, tá? Então, nesse caso, ó, o determinante deu 2. Se eu tivesse escolhido esse elemento 4, o determinante teria dado 4. Se eu tivesse escolhido esse determinante aqui, esse valor 1, o determinante daria 1. Mas basta um número que eu pegue, na ordem 1, ó, lógico, né? Que seja diferente de 0. Se isso já acontecer, eu vou dizer que a característica dessa matriz A é exatamente a mesma ordem, ó, a ordem 1. Se eu achar um determinante que não dê 0, eu vou verificar qual é a ordem desse determinante, nesse caso aqui foi ordem 1, e passa a ser a característica 1, tá? Eu vou dar outro exemplo, que pode ser que vocês tenham se confundido um pouquinho aí, mas eu vou dar outro, tá? Preparei uns 5 exemplos aí. Então, nesse caso, a característica dessa matriz A é igual a 1. Vamos a outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Então, eu tenho essa matriz B. Percebam que essa matriz aqui, ó, ela não tá quadrada, tá? Ela tá numa ordem 2, né, que são 2 linhas, por 4 colunas, 2 por 4. Então, na hora de eu fazer o determinante, eu tenho que fazer ela na ordem quadrada. Então, eu posso pegar qualquer situação aqui, ó. Nesse caso, eu peguei os 2 primeiros. Eu poderia ter feito o determinante pegando a primeira coluna com a terceira, para ficar numa ordem 2. Eu poderia pegar a segunda coluna com a terceira, ou poderia ter pego as 2 últimas, tanto faz, tá? Eu vou selecionar aí de maneira que ela fique quadrada. Então, nesse caso, agora eu passei a ter essa matriz numa ordem 2, né? Ordem 2 por 2. Aí eu vou achar o determinante. Aí venho e faço aqui cruzado, né? Isso me dá 1. E na outra diagonal eu tenho menos 6. Então, o determinante de B deu menos 5. Eu já vou parar. Eu não preciso mais fazer na ordem 1.
Porque no primeiro momento que eu fiz, na maior ordem que eu podia fazer, já me deu um determinante diferente de 0. Eu só vou continuar descendo a ordem das matrizes se quando eu fizer pela maior ordem, nesse caso estou fazendo pela maior ordem, der 0. Quando der um número que não der 0, aí eu já paro e já determino que a característica é a própria ordem do que eu estou fazendo, ó. Não deu 0, eu já não preciso fazer mais nada, e já digo que a característica dessa matriz B é de ordem 2. Ela vai ser com a mesma ordem daquele determinante que não deu 0. Tá? Alguma dúvida por aqui? Tranquilo? Vou fazer Eu outra. não entendi muito bem essa característica, que como Nem eu. descobre essa característica. Tá. O resto eu entendi. Tá. A característica, então, qual que vai ser a característica? A característica vai ter o mesmo número, ó, a característica é igual a 2. Por que 2? 2 porque é a mesma ordem que eu tenho aqui, ó, do determinante que não deu 0. Eu vou, ó, até aqui, ó, tem aqui, vamos desde o princípio. Tenho aqui a matriz, eu não posso fazer o determinante do jeitinho que ela está, ok? Porque ela não é quadrada. Eu preciso reescrever ela de forma que ela fique quadrada. Então, eu peguei essa matriz aqui, ó. Até pegar essa matriz, ok? Para vocês que não estão entendendo? O molino, presta, tudo bem, né? Daí, Uhum. ok. Ok. Eu poderia, né, só para frisar bem isso, eu poderia pegar qualquer coluna, tá? Eu poderia pegar a primeira coluna com a quarta coluna e formar uma ordem 2. Eu poderia pegar a segunda coluna com a quarta. Então, eu poderia pegar qualquer coluna desde que eu pegue duas, tá? Desde que eu pegue duas colunas. Aí, eu vou achar o determinante aqui, ó. Determinante, nesse caso, deu menos 5. Se não der 0, eu paro. Que foi o caso que aconteceu. O meu determinante na ordem 2 deu menos 5. Então, eu já vou parar. O que não aconteceu no outro exemplo que eu tinha dado, tá? No outro exemplo que eu dei, ó. Deixa eu voltar lá rapidinho. Aqui, ó. No primeiro exemplo, percebam que quando eu fiz o determinante aqui, ó, deu 0. Então, toda vez que eu fizer o determinante na maior ordem que eu possa fazer, eu começo sempre pela maior ordem, tá? Comecei pela ordem 2, que é a maior que eu posso, aqui não tem como fazer ordem 3 ainda, né? A matriz não favoreceu para isso. Então, quando isso aqui der 0, eu preciso cair uma ordem e achar o determinante numa ordem menor. Por isso que eu fiz na ordem 1, porque aqui deu 0, ó. Quando der 0, eu tenho que continuar. Se por acaso aqui tivesse dado, 2, eu já pararia e diria que a característica é na mesma ordem que eu achei aqui, ó. Então, a característica passaria a ser 2 e não em vez de 1. Tá? Tudo bem? Ou ainda não? Foi, agora foi. Tá. Uhum. Vou avançar então aqui, ó. Então, essa aqui a gente já fez, ó. Então, a característica dela, como o meu determinante não deu 0, eu já paro. E aí, como eu estou fazendo o determinante que deu menos 5 na ordem 2, a minha característica é 2. Agora, eu vou dar um outro exemplo, ó, exemplo 3. Aí, eu tenho essa matriz aqui, ó, de ordem 3. Eu vou achar primeiro o determinante de ordem 3, porque é a maior ordem que eu posso fazer. Se vocês lembrarem das propriedades, lembra lá que quando a gente tem uma matriz formada por uma linha ou por uma coluna toda de elementos zeros, eu já sei que vai dar 0 esse determinante. Lembra disso? Existem algumas relações, ó. Quando que vai dar 0? Quando eu tiver uma fila toda formada por elementos zeros, quando eu tiver uma fila igual a outra, quando eu falo fila, pode ser tanto linha como coluna, tá? Uma fila igual a outra também vai dar 0, ou quando eu tiver uma fila proporcional à outra. Ou seja, vamos supor que eu tivesse esses elementos aqui, ó. Eu tenho 1, 2 e 3. E vamos imaginar que nessa coluna eu tivesse 3, aqui fosse 6 e aqui fosse 9. Então, elas são proporcionais, ou seja, essa aqui está 3 vezes maior a primeira, é uma proporção. Quando isso acontece, também me dá determinante 0. A gente já viu isso lá no módulo anterior, na apostila anterior. Tá? Então, aqui, ó, vou continuando.
Peguei aqui o determinante, né, da ordem 3, que é a maior que me aparece. Eu já sei que isso aqui vai me dar 0. Então, se deu 0, agora eu preciso pegar um determinante, fazer o determinante de uma ordem 2. Porque eu não posso dizer que a característica dessa matriz é 3. Porque quando eu fiz o determinante na ordem 3, me deu 0. Então, eu tenho que continuar. É aí que vocês têm que entender, tá? Deu 0, continua. Aí desce uma ordem. Então, agora o segundo passo é eu achar o determinante da ordem 2. Então, eu peguei esse aqui, ó. Eu poderia pegar qualquer um, tá? Qualquer um. Eu poderia pegar o 1, 3, 2, 1. Eu poderia pegar o 3, 0, 1 e 0. Só que quando eu pego esses aqui, ó, se eu pegar esses aqui do altinho, onde eu tô passando o mouse, percebam que também daria 0, né, ó? Porque eu tenho uma fila toda por 0. Mesmo que isso tenha dado 0, mas que outra situação que eu pegue dê diferente de 0, aí o 0 desconsiderou, tá? Então, eu peguei essa daqui, ó. Eu peguei essa matriz de ordem 2. Nesse caso, o meu determinante, ó, fiz aqui na diagonal, deu 8. Fiz aqui, ó, na outra diagonal, deu menos 3. Então, o determinante, nesse caso, deu 5. Mesmo que se eu tivesse pego um outro que tivesse dado 0, o que vai prevalecer para mim é aquele que não deu 0. Então, aqui não deu 0, ó. Então, a característica vai ser de mesma ordem daquele determinante que não deu 0. Nesse caso, ó, deu 5 quando eu fiz na ordem 2. Então, a minha característica vale 2. Tudo bem esse exemplo? Uma dúvida? Vamos Nenhuma. lá. Ok. Agora deu para entender? Presta. Presta? Ah, um pouco, pro. Tá. Vamos ver nesse 4 É aqui. complicadinho, não é tão fácil assim. Então. Ó, aqui é uma matriz de ordem 3. O que eu vou fazer primeiro? Achar o determinante da ordem 3. Vamos lá, ó. Primeiro passo, achar o determinante de ordem 3. Aí vocês sabem fazer o determinante, né? Façam por Sarros, façam por Quiol, pode fazer por Laplace, o método que vocês acharem, tá? Aí foi lá, determinante. Determinante deu 5. Eu preciso continuar? Não. Não, eu já paro. Então, qual é a característica dessa matriz? 3. 3. Pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Agora, se por acaso eu tivesse feito o determinante, tivesse dado 0, aí eu teria que fazer um determinante de ordem 2. Aí eu poderia pegar, ó, 1, 2, com 2 e 1, poderia pegar esses 4 primeiros, ó, e achar o determinante. Percebam que se eu pegasse esse daqui, ó, supondo que ela tivesse dado 0 aqui, tá? Na ordem 3. Vamos lá, deu 0, então eu preciso continuar. Se eu pegar esses 2 primeiros aqui, ó, aí eu teria 1 nesse sentido e teria menos 4 aqui, ó. Não deu 0. Então, a característica, nesse caso, seria 2. Porque eu não estou achando o determinante 0 quando eu estou fazendo na ordem 2. Então, a característica é 2. Tudo bem? Há dúvidas? Sim. Ok. Não. Presta. Nenhuma. Presta. Oi. Deu para entender agora? Deu. Então, você sempre vai fazer isso, ó. Você vai pegar a sua matriz de ordem do que ela aparece ali para mim. A ordem é 3 nesse caso. Vai lá e acha o determinante. Se o determinante não der 0, a característica é a mesma da ordem que eu estou fazendo. Agora, se der 0, vamos descer uma ordem e fazer de novo, até não dar 0. Não pode dar 0, tá? Vamos supor que eu tivesse feito na ordem 2 aqui e tivesse dado 0 também. Aí eu teria que fazer na ordem 1. Aí na ordem 1, provavelmente eu não teria 0 aí, né? Porque eu ia achar um elemento diferente de 0, né? Não seriam todos 0, certo? Porque não posso fazer característica com todos os elementos zeros. Então, provavelmente, se eu tivesse feito a ordem 3, tivesse dado determinante 0, caísse para a ordem 2, também tivesse dado 0. Na hora que eu caio para a ordem 1, provavelmente, com certeza, eu teria determinante diferente de 0. Então, aí a minha característica seria de valor 1, que é a mesma da ordem. Tá? Eu tenho que ir sempre descendo até achar um determinante que não dê 0, né? Não pode dar 0, tá bom?
Então, essa é a ideia. Então, nesse caso, a característica é igual a 3. Precisa que eu faça algum outro exemplo desses aqui de Não, acho que não matriz? precisa, não. Se não, é que eu não montei outro. Posso fazer aqui na lousa, dou um tempinho aí no slide e faço um outro aqui na lousa. Tá? Precisa, não. Tá bom. Isa, você queria Eu perguntar acho. alguma coisa? Não, pronto. Tá. Alguém, gente, não entendeu? Posso fazer um outro exemplo aqui para vocês, se vocês não entenderam. Alguém quer que eu faça? Aí eu dou uma brecadinha aqui no slide e faço um na lousa. Tranquilo? Eu só não entendi porque a característica desse foi 3. Tá, vou voltar lá. Por que a característica foi 3? Eu não estou fazendo aqui, ó, o determinante na ordem 3. Ordem 3. Nessa ordem, o determinante não deu 5? Deu. Se o determinante não deu 0, deu um número diferente de 0, eu vou definir que a característica é o mesmo da ordem, ó. Aqui é 3, aqui também é 3. Ah, tá, entendeu, Pro, valeu. Ok. Se eu tivesse feito um determinante de ordem 2 e não tivesse dado 0, vamos lá, fiz o determinante deu 7. Então, eu vou pegar a característica e falar que ela vale 2, porque é a mesma ordem que eu estou achando do determinante. Tudo bem, Presta? Ok? Aham. Beleza, então. Mais alguém, gente, com alguma dúvida? Eu volto aí, hein? Vamos lá, Não, continuando Pro, então. entendi tudinho. Beleza, Henrique. Então, vamos aqui, ó. Agora, teorema de Rocher-Capelli, tá? É um outro teorema também. Nesse caso que nós vamos aplicar, o outro, né, que era o Kronecker lá, ele simplesmente só nos explicou como achar a característica. Agora, esse Rocher-Capelli, ele vai determinar para a gente, através das características das matrizes, né, se nós conseguimos ou não resolver aquele sistema. É para isso que serve esse teorema, tá? Ó, aplicando o teorema, podemos determinar se o sistema é possível ou impossível de resolver. Então, vamos lá. Aqui, eu estou passando essa informação para vocês, porque geralmente, na parte assim mais técnica, é assim que aparece o teorema de Rocher-Capelli, tá? Então, chamando de P, então eu vou identificar pela letra P a característica da matriz incompleta. O que vem a ser a matriz incompleta? Quando a gente tem um sistema, nós temos as equações lá, por exemplo, 2x mais 3y menos e igual a 10. Aí eu tenho uma outra equação no mesmo sistema, né? Eu vou passar 3 equações. Aí eu tenho x mais y menos e igual a 5. Aí a outra tem 7x menos 4y mais 3e igual a 9. Então, são 3 equações ali no sistema. Quando eu falo que eu quero a matriz incompleta desse sistema, é eu pegar todos os valores e não colocar a coluna da igualdade. Aí é uma matriz incompleta, tá? Então, eu vou pegar a matriz incompleta, eu vou dar exemplos, tá? Só para explicar aqui o que está querendo dizer. Então, eu pego a matriz incompleta e acho a característica. Nesse caso, eu vou chamar de P. Aí eu vou pegar a matriz completa. A matriz completa já são com todos os elementos, inclusive com a linha, com a coluna da igualdade. Aí eu acho a característica e chamo de Q. E N eu vou chamar a quantidade de incógnitas que aparecem no sistema, tá? Então, ficaria dessa forma aqui, ó. Se P for diferente de Q, o sistema é impossível de resolver. Se P é igual a Q, que é igual a N, o sistema é possível e eu tenho como determinar cada valor dele ali, tá? É possível e determinado. É um SPD. Aqui seria SI. Se P é igual a Q menor que N, então o sistema é possível e indeterminado. SPI. Mas assim, falando a nossa língua mesmo, o que vem a ser toda essa ideia toda aqui, ó? Se as características forem diferentes, então, a grosso modo, eu passei aqui a parte técnica, tá? Que em livros, essas coisas, vai aparecer exatamente assim. Mas se vocês entenderem que quando as características forem diferentes, aí você já determina que o sistema não dá para resolver. Se a característica da matriz incompleta
for um valor, e a característica da matriz completa for outro, ou seja, se as características forem diferentes, tem característica 4 e a outra deu 3. São características diferentes. Nesse caso, eu já determino que o sistema não dá para resolver, é impossível de resolver. Então, é um SI, tá? Quando as características forem iguais, a característica de um deu 4, a característica de outro deu 4. Beleza, as duas são iguais. Para que eu consiga resolver esse sistema, o número de incógnitas também tem que ser 4. Então, eu tenho que ter 4 letrinhas lá para resolver. Eu posso, X, A, B, C e D, por exemplo. Aí eu consigo resolver. Aí é um SPD. É um sistema possível de resolver, e eu também consigo determinar os valores de cada letrinha que estão lá. Agora, se as características forem iguais, mas for menor que o número de incógnitas, aí eu consigo resolver, porém eu não consigo determinar um único valor para X, para Y, para Z, para A, porque vão existir infinitos. Então, é um sistema possível de resolver, porém indeterminado. Ou seja, vamos imaginar que a característica de um deu 3 e a característica de outro também deu 3. São iguais. Até aí, me dá a condição de eu resolver. Porém, o número de incógnitas deu 4. Eu tenho 3 e 3 de característica, mas a incógnita deu 4. Então, nesse caso, é menor o número de características. Então, aí eu digo que eu não consigo determinar os valores das letrinhas, tá? Eu consigo resolver, achar um par ordenado lá, porém não todos, porque são infinitos. Agora eu vou colocar na prática para vocês, tá? Ó, vamos lá. Para vocês tirarem as dúvidas. Determinando se o sistema é possível ou impossível de resolver. Então, eu deixei aqui os nossos lembretes, tá? Para a gente poder determinar. Então, eu tenho aqui, ó, exemplo 1. Esse é o nosso sistema, ó. São 4 equações, né, que a gente tem aqui. Então, eu já vou determinar quantas incógnitas eu tenho. Eu tenho X e eu tenho Y no total. Então, são 2 incógnitas. Continuando. Agora, eu vou montar a matriz incompleta. A matriz incompleta é aquela que não vai entrar em igualdade, ó. Só os números, tá, gente? Ó, 1, 2, menos 1, 3 e 2. Agora, eu vou fazer o determinante dessa matriz incompleta. Do jeito que está aqui, ó, eu não consigo fazer, porque a ordem não está quadrada, tá? A ordem não está quadrada. Então, eu tenho que pegar exatamente só 2 linhas e 2 colunas. Então, se eu pegar, vamos supor que eu pegue essas duas aqui de cima, ó. Se eu fizer aqui, ó, 1 vezes menos 1, aí eu teria menos 1. Se eu fizer 1 vezes 2, eu teria menos 2. Quando eu juntar o menos 2 com o menos 1, dá menos 3. Então, não deu 0. Então, a característica, nesse caso, é a mesma ordem que não deu 0, que no caso era a ordem 2. Então, a característica, ó, 2. Tá? Lembrando que não dá para fazer de ordem 3, porque não é quadrada, tá? Agora, eu vou montar a matriz completa. A matriz completa é essa daqui, ó. Aí, nesse caso, dá para eu fazer na ordem 3, porque ela é quadrada. Aí eu vou lá, acho o determinante dessa ordem, ó. E não deu 0 quando eu fiz aqui. Eu só não tô fazendo determinante para não demorar muito, tá? Então, eu fiz lá o determinante da ordem 3, não deu 0. Então, eu já paro, não preciso mais cair uma ordem para fazer outro determinante. Então, eu venho e falo que a característica dessa matriz aqui, ó, da matriz completa, tá, gente? Coloquei MI de novo aqui, MC. Nesse caso aqui deu 3, ó. Então, percebam, ó, que nesse caso as características são diferentes, ó. Aqui deu 3 e aqui deu 2. Então, não dá para resolver esse sistema. Esse sistema é impossível. Não tem como a gente achar um X e um Y que satisfaça essas igualdades aqui, ó. Deu para entender essa parte? Ok? Sim. Ok. Ok, vamos lá. Sim. Outro exemplo, ó, exemplo 2. Outro sisteminha, ó, tá? Quantidade de incógnitas, 2 incógnitas. Vamos lá, resolvendo agora a matriz incompleta. Pegando só os termos, né, os valores, sem a igualdade. Ó, aqui. Novamente, não dá pra gente resolver nessa ordem, né, porque ela não tá quadrada. Então, eu vou pegar aqui qualquer ordem, tá?
Posso pegar aqui, ou posso pegar os dois de baixo, qualquer uma. Qualquer situação que eu pegue aqui, ó, não vai dar 0 na ordem 2. Então, eu já determinei que a matriz incompleta vale 2. Agora, nós vamos fazer a matriz completa, tá? Então, a característica aqui do 2 da incompleta, vamos na completa. Peguei aqui, ó, todos os elementos, ó. Todos os elementos, inclusive, da igualdade. Aí, eu vou calcular aqui a característica, novamente, tá, gente? MC aqui. É como eu fico Ctrl+C, Ctrl+V, esqueci de mudar. Nesse caso aqui, ó, quando eu fiz o determinante dessa matriz, deu 0 na ordem 2, na ordem 3. Aí eu tive que descer uma ordem de novo e tive que calcular o determinante na ordem 2. E aí, quando eu fiz na ordem 2, né, aí caiu para uma característica de mesma ordem, porque não tinha dado 0. Então, nesse caso, ó, as características e o número de incógnitas são iguais, ó, 2, 2 e 2. Então, nesse caso, eu consigo resolver esse sistema aqui. E além de conseguir resolver, eu consigo também achar os valores de x e de y, tá? Então, nesse caso, daria para a gente resolver. Um outro exemplo, exemplo 3 aqui, ó. Eu tenho esse daqui, onde eu vou ter duas incógnitas. Aí eu venho, monto a matriz incompleta, só com os valores 2, 1, 6 e 3. E vou lá e acho a característica. Por que a característica aqui deu 1? Ó, vamos fazer aqui, que nesse caso dá para fazer a gente rapidinho, ó. Ó, vai dar 0, tá vendo? Ó, 2, ó, deu 6 e aqui vai dar menos 6. Então, na ordem 2 deu 0. Então, eu não posso dizer que a característica é 2, porque na ordem 2 deu 0 e não pode dar 0. Então, eu desci uma ordem. Então, qualquer um dos elementos, qualquer elemento que eu pegue aqui, ó, vai dar a mesma ordem que eu estou fazendo na ordem 1. Por isso que a característica é 1, ó, tá? Agora, vamos fazer com ela completa, ó. Ela completa ficaria desse jeito. Porém, eu não consigo trabalhar com ela assim, ó. Então, vocês percebem que nesse caso, vai dar a mesma ideia daqui, né, ó. Ó, característica 1 também, tá? Porque se eu pegar aqui, se eu pegar essas duas primeiras, ou pegar as duas últimas, ou intercalar a primeira com a última, não vai dar, daria 0 do mesmo jeito, tá? Então, aí nesse caso, ó, vamos imaginar que eu tivesse pego a primeira coluna com a terceira coluna, ó. Vamos lá, ó, 2 vezes 15, 30. 5 vezes 6 daria menos 30, daria 0 também. Se eu pegasse aqui, ó, as duas últimas. 1 vezes 15, 15. 5 vezes 3, menos 15, também daria 0. Supondo, né, que eu tivesse pego alguma aqui e não tivesse dado 0. Aí a característica seria 2. Mesmo que eu tivesse pego duas e tivesse dado 0, mas outras duas não dando 0, o que prevalece é aquela que não dá 0. Tá? Mas qualquer coluna que eu pegue aqui, ó, uma a uma, vai dar 0. Então, eu vou ter que novamente cair o determinante para a ordem 1. Por isso que a característica é 1 também. Então, nesse caso, ó, as características são iguais, né? Quando elas forem iguais, eu consigo resolver. Então, já determina isso. Quando elas forem iguais, eu consigo resolver. Agora, quando a característica for menor que a quantidade de incógnitas, ó, portanto, o sistema é possível de resolver, porque ele está dando a característica igual, só que a quantidade de incógnitas é maior. Então, nesse caso, existem infinitos valores de x e y, tá? Então, eu não consigo determinar um único. Eu posso até achar 1, 2, 3, mas todos é impossível, porque o sistema é infinito. Existem infinitos vários ordenados que satisfaçam aí esse sistema. Tudo bem? Deu para entender? Alguma dúvida? Sim. Só uma pergunta. Você está falando aí que não dá para determinar os valores porque a característica é menor do que o valor das incógnitas. Se fosse ao contrário, mesmo que não fossem a mesma quantidade, daria para resolver? Então, nesse caso, eu acho que não daria também. Eu acho, na verdade, eu não testei, viu, Isa? Mas vamos supor aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Haverão alguns casos que não dá para ser menor, tá? Não dá para ser menor. Nesse caso, vamos supor que eu tivesse uma característica 2,
tá? Vamos imaginar, deu característica 2, né? Aqui não tem como eu determinar a quantidade de incógnitas 1. Porque senão eu já teria o valor da letra, né? Vamos supor que eu tirasse o y daqui, ó. Se eu tiro o y daqui, ou tiro daqui também, automaticamente eu já sei qual é o valor de x, então não preciso nem resolver sistema, tá? Vamos supor que eu tivesse um outro exemplo. Deixa eu voltar aqui rapidinho, já que você perguntou isso, deixa eu voltar na tela anterior. Aqui. Ó, vamos imaginar que aqui, ó, eu tivesse... Então, aqui a característica, a maior característica que eu poderia ter aqui seria a 3, não é? Não é a maior que eu poderia ter? No caso, se tivesse dado para eu resolver, né? Seria 3. Porém, aqui, ó, nesse caso, já vai cair por terra sendo 3. Por quê? Porque eu não consigo pegar uma matriz incompleta e fazer o determinante em ordem 3. Então, eu acho que isso que você está me perguntando, Isa, nunca vai acontecer. Porque, ó, vamos voltar aqui, ó. Aqui eu tenho duas incógnitas. Vamos supor que eu tivesse um Z também aqui no meio da história. Vamos supor que eu tivesse um Z, tá? Aí eu teria um sistema formado por 3 incógnitas, né? Seria 3 incógnitas, X, Y e Z. Aí eu iria fazer a matriz incompleta aqui, ó. Quando eu faço a matriz incompleta, a maior ordem que eu poderia fazer, aí daria certo, né? Porque eu teria uma outra coluna aqui, ó, né? Porque eu teria mais o Z aqui formando, aí eu teria aqui. Então, a maior ordem que eu teria nesse caso seria a ordem 3. Então, em nenhum momento eu vou conseguir montar uma ordem 4. Entendeu? Eu não consigo montar uma ordem 4 para dizer que a característica é 4. Então, nisso que você está me perguntando, eu acredito que nunca vai acontecer. Eu achar o número de incógnitas menor que o número que o valor de características. Não vai acontecer isso. Porque não tem como eu achar o número de incógnitas aqui, ó, de forma que quando eu acho o determinante, dê maior. Porque automaticamente aqui, quando eu for pegar 3 incógnitas, eu só consigo montar uma matriz de ordem 3. Eu não consigo montar uma matriz de ordem 4 aqui, não daria. Para que ela seja superior à quantidade de incógnitas. Tudo bem? Deu para entender, Isa? Sim, obrigada. Ok, de nada. Alguma outra pergunta, gente? Ô, Pro, Oi. a ordem 1 eu posso pegar qualquer valor, não precisa ser o menor. Quando tiver Qualquer valor, qualquer valor. Se você já olhou para a matriz, a ordem 1 só de olhar, né? Olhou para a matriz, tem algum número que... Sempre vai ter, tá, Gui? Sempre vai ter um número que vai determinar que a minha matriz vai ser ordem 1. Vai ser de característica 1. Por quê? Porque eu não posso ter uma matriz formada só por zeros. Então, se eu estou lá, estou na ordem 3. Ah, deu 0, determinante. Vamos para a ordem 2. Ah, deu 0 também. Quando eu cair para a ordem 1, automaticamente vai ser a característica 1. Porque não posso ter todos os elementos 0. Então, um elemento ali da minha matriz tem que ser diferente de 0. Porque senão eu nem faço característica em nenhum momento. Porque não existe característica com matriz formada por elementos zeros. Então, automaticamente, eu já sei que a minha característica vai ser 1. Eu fiz a 3, fiz a 2, deu 0, nem precisa se preocupar que já vai da característica 1. Porque pelo menos um dos elementos dessa matriz de ordem 1 é diferente de 0. Tá? Tudo bem? Ok? Tudo entendi. Deu para entender, Gui? Deu. Ah, ok. Então, beleza. Então, vamos lá. Acho que já vai acabar aqui. Vamos voltar aqui, ok. Então, ó, acho que não vai dar tempo, só um minutinho só já vai finalizar. Vocês têm aqui a página 4, 5 e 6. Eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá? Essa 4, 5, 6. Se tiver algum, igual a gente sempre tá fazendo. Se tiver algum que não conseguiu, beleza, não tem problema. A gente faz depois junto, tá? Não tem problema não. Mas tentem fazer o máximo que vocês conseguirem aqui para a próxima aula, que é amanhã. Aí amanhã a gente continua partindo daqui. Tá bom? Mandando clipe, Pro? Não precisa, Gui. A gente se vê por aqui.